Seguindo tais conclusões, os demoníacos que estão totalmente perdidos e que não têm inteligência, ocupam-se em trabalhos prejudiciais e horríveis, destinados a destruir o mundo. Pior que isso, ainda dá um nome de progresso, né, Bima? Acho que estão progredindo, evoluindo, avançando, está avançando para o inferno. Etam drishtim avastabhya nastatmanopa budaya prabhavanti ugra karmana shayaya jagatorhita. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 16, verso 9. Fazem esses pombais aí, ó, a prédio de apartamento, pombais. Aí dá uma tremidinha na terra, mata um monte de gente, aleja um monte de gente, desabriga um monte de gente, cria um monte de problemas e acham que isso é evolução, progresso, avanço. Só que não, né? Criam problemas. Problemas, cada vez mais problemas. Em nome de progresso, criam problemas. É só o que os cientistas, os líderes do mundo, vai resumindo todos eles, os líderes do mundo só criam problemas. Por quê? Porque produzem vida artificial. Tá, alemães fala menos, tá bom. Vida artificial, falou que é vida artificial, meu amigo, é problema, é só problema, só cria problemas. É como dizer, uma bola de neve vai esmagar todo mundo, está esmagando todo mundo e cada vez aumenta mais, esmaga mais e mais problemas, em nome de progresso, em nome de evolução, em nome de avanço. O mundo está evoluindo, está evoluindo. Estão aparecendo novas espécies, né? Estão aparecendo muitas novas espécies. Não, é o contrário, estão desaparecendo as espécies. Está evoluindo, se degradando, destruindo. Os homens demoníacos estão ocupados em atividades que levarão o mundo à destruição. Está vendo, Bima? Aí, ó. E A é uma delas. Mais problemas. Agora, os computadores gastam mais força, aí precisa fazer mais energia, mais usinas atômicas, mais lixos eletrônicos, mais lixos químicos, mais lixos mecânicos. E acho que está evoluindo, está explorando cada vez mais as riquezas naturais, né? Que dizem as riquezas naturais, ou seja, a natureza de Deus está cada vez mais explorada. E é progresso, é evolução. Isso aqui, Prabhupada já começa com uma máxima, né? Os homens demoníacos estão ocupados em atividades que levarão o mundo à destruição. Se tem uma coisa que progrediu, que evoluiu, é a forma de matar e a quantidade de matança. Agora se mata mais em menos tempo, com menos armas, com menos esforço, aí se mata mais. Nossa, essa máxima aqui é demais, né? Os homens demoníacos estão ocupados em atividades que levarão o mundo à destruição. O Senhor Krishna afirma aqui que eles são menos inteligentes. Os materialistas que não têm conceito de Deus pensam que estão avançando. Outra máxima. Mas, de acordo com o Bhagavad Gita, eles não têm inteligência e são desprovidos de todo o bom senso. Eles não sabem que não sabem, né, Bímola? Estudaram para burro e só fazem burrada. Estuda para burro. Se forma para cachorro e sai procurando um dono que vai dar casa e comida para ele. E se não encontra um dono que vai dar casa e comida para ele, um patrão, seu estudo não vale nada. Eles tentam gozar este mundo material até o limite extremo e por isso sempre se ocupam em inventar algo para a gratificação dos sentidos. Tem uns que ficam tocando até 6 por meia dúzia, só para parecer que está inventando alguma coisa, né?
ou pelo ar, os intelectuais grandes acadêmicos. Considera-se que tais invenções materialistas são um avanço da civilização humana, mas o resultado é que as pessoas se tornam mais e mais violentas e mais cruéis para os animais e cruéis para outros seres humanos. É só assistir o jornal na televisão, né, Bímola? A violência entre as crianças, jovens e adultos aumentou lá nas escolas 70%, né? Sempre aumentando, está sempre aumentando. Por quê? Porque a causa da violência é simples: comer carne, peixe, ovos, se alimentar de violência, e violência gera violência. Então, as pessoas estão cada vez mais violentas. Por quê? Porque se alimentam de violência. Por quê? Mais e mais cruéis para os animais. Matam-se milhões e milhões de animais todos os dias em nome de proteína animal. Proteína animal tem no leite, queijo e iogurte. Não precisa matar o pobrezinho do animal. Mas são demônios, né? Demônios não têm inteligência, como o Prabhupada acabou de falar aqui, ó. Mas agora tem a matança humanizada, né? Humanizada, o corte. Não fala matança, né? Eles inventam nomes bonitos para coisas feias. A máquina faz uma morte humanizada. Vou fazer a morte humanizada para você também. Morte humanizada para os humanos também. Aí você vai experimentar o que o pobre animal experimenta. Mas é certeza que vai experimentar, né? A quadrilha toda, quem cria, quem transporta, quem cozinha, quem vende, quem faz propaganda, a quadrilha toda será punida pelas estritas, já estão sendo punidos pelas estritas leis da natureza de Deus. Então o futuro não será nada bom para quem se alimenta da violência dos pobres animais. E também, né, tão cruéis para outros seres humanos. Por quê? Quando a violência entra temperadinha, é gostosa, mas quando a violência sai na família, é violência contra a mulher, é violência contra todos os seres humanos, os animais. Porque a causa é comer carne, peixe e ovos. Pare de se alimentar de violência, se quiser se tornar um ser humano de verdade. Eles não têm ideia de como se comportar uns com os outros. A matança de animais é muito proeminente entre as pessoas demoníacas. Vixe, essa aqui é outra máxima, Bímola. A matança de animais é muito proeminente entre as pessoas demoníacas. Mas eu não mato animal. Você é o mandante do crime, né? Chega lá no açougue, me dá 1 quilo de carne. É o mandante. Não mata, mas manda matar. Desencadeia uma cadeia que vai produzir, matar, esquartejar, distribuir. Aí o artista vai lá e faz propaganda para você comer animais mortos, transformar a sua barriga num cemitério de animais. Já parei de falar. Alemães fala menos. Tá bom, sim senhora. Tais pessoas são consideradas as inimigas do mundo porque no final das contas elas inventarão ou criarão algo que trará a destruição de tudo. Indiretamente, este verso antecipa a invenção das armas nucleares, das quais o mundo inteiro hoje em dia está muito orgulhoso. A qualquer momento pode acontecer a guerra, e estas armas atômicas criarão uma hecatombe. Tais coisas são criadas exclusivamente para a destruição do mundo, e isso está indicado aqui. Devido à falta de qualidades divinas, tais armas são inventadas na sociedade humana. Elas não se destinam à paz e à prosperidade do mundo. Já parei, tinha um monte de coisa para falar, né? E quem faz essas porcarias de armas, o povo acha que essa pessoa é inteligente para burro.
Todo mundo que faz vida artificial é inteligente para burro. Tá, já parei de falar, Bímola. Mas não tocou o sino. Não precisa tocar, não. Eu já vou ler mais um pouquinho do livro A Caminho de Deus, Krishna, por sua divina graça, Srila Prabhupada. Tá bom, já sei, já parei. Nossa, Krishna, que cruz pesada. Cadê, hein? Tá aqui. É hoje, hein? É hoje. Hoje é bronca em cima de bronca. Página 19. Já falei, A Caminho de Deus, Krishna, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paramos aqui, ó. Existe uma classe... tá aqui, ó. Existe uma classe de sábios, chamados de impersonalistas, que dizem que se deve imaginar uma forma de Deus, uma vez que adorar o impessoal é muito difícil. Eles criam a dificuldade depois, quer criar facilidade, né? Esses não são os verdadeiros sábios, eles são tolos. Ninguém pode imaginar a forma de Deus, pois Deus é muito grande. Pode-se imaginar uma forma, porém, isto é uma invenção, não é a forma verdadeira. Existem aqueles que imaginam uma forma de Deus e aqueles que negam a forma de Deus. Nenhum dos dois é um sábio. Aqueles que imaginam uma forma são os iconólatras. Eu nunca vi essa palavra. Eu acho que eu nunca li esse livro. Não, eu devo ter lido, mas ler é uma coisa, estudar é outra, né, Bímola? Durante as revoltas entre muçulmanos e hindus na Índia, alguns hindus iam às mesquitas muçulmanas e quebravam as estátuas e imagens de Deus, e os muçulmanos revidavam. Desse modo, os dois grupos pensavam: nós matamos o Deus hindu, nós matamos o Deus muçulmano. Da mesma forma, quando Gandhi liderava o seu movimento de resistência, muitos indianos iam às ruas e destruíam as caixas do correio, e desse modo pensavam que estavam destruindo o serviço postal do governo. Pessoas com esta mentalidade não são sábios. Guerras religiosas entre hindus e muçulmanos e cristãos e não cristãos foram todas conduzidas com base na ignorância. Aquele que tem conhecimento sabe que Deus é um, que não pode ser muçulmano, hindu ou cristão. É nossa imaginação que Deus é dessa ou daquela maneira. Todo mundo que acha que Deus é propriedade dele, né? Ou da racinha dele. Tudo isso é imaginação. O brasileiro acha que Deus é brasileiro. O argentino tem certeza que Deus é argentino. Brincadeira. Não, o brasileiro acha que Deus é brasileiro, Bímola. Só que ele está de férias lá no primeiro mundo. Essa loucura, né? Só invenção. Deus não é de ninguém, mas tudo é de Deus. O verdadeiro sábio entende que Deus é transcendental. Quem realmente conhece Deus entende que Ele é transcendental aos modos materiais. Deus está sempre ao nosso lado, presente em nossos corações. Quando deixarmos este corpo, Deus também irá conosco, e quando aceitarmos outro corpo, Ele nos acompanhará apenas para ver o que estamos fazendo. Deus fica vendo as burradas que a gente faz, né? Quando voltaremos nossos rostos para Deus, Ele está sempre esperando. Logo que virarmos nosso rosto em direção a Deus, Ele dirá: meu querido filho, venha. Satya Mama Priya, em português, você é eternamente querido para mim. Agora você está se voltando para mim e estou muito feliz. O sábio, o Gyani, compreende de fato a ciência de Deus. Aquele que compreende apenas que Deus é bom
está em um estado preliminar, mas aquele que realmente compreende quão grande e bom é Deus está mais avançado. Podemos encontrar este conhecimento na coleção Śrīmad Bhagavatam e no Bhagavad Gita como ele é, e quem realmente está interessado em Deus deve estudar a ciência de Deus, o Bhagavad Gita como ele é. Idam tu te guhyatamam pravakshyami anusuyave Jnana Vijnana Sahitam Jagyatva Mokshyasi Shubha Jagyatva Mokshyasi Shubha. Em português. Meu querido Arjun, por que nunca me invejas? Eu te revelarei esta sabedoria que é a mais secreta, conhecendo a qual te aliviarás das misérias da existência material. Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 1. O conhecimento de Deus, Krishna, dado no Bhagavad Gita é muito sutil e confidencial. É repleto de conhecimento metafísico e vijnana, conhecimento científico. E também é repleto de mistério. Como pode alguém compreender este conhecimento? Ele deve ser transmitido pelo próprio Deus, Krishna, ou por um representante genuíno de Deus, Krishna. Portanto, o Senhor Krishna diz que sempre que há uma discrepância na compreensão da ciência de Deus, Ele próprio encarna. Encarna e não encarna, né? Parece que ele encarnou, parece que ele tem um corpo feito de carne e osso, mas o seu corpo é antimaterial, feito de energia antimaterial, eterno e transcendental, mas se a gente vê ele aqui, parece que é feito de carne e osso, né? Parece que ele tem um corpo perecível igual ao nosso, mas não, só que não. O conhecimento também não vem do sentimento. É porque o sentimento leva ao sentimentalismo e ao fanatismo. A devoção não é sentimento, é uma ciência. Srila Rupa Goswami diz que uma mostra de espiritualidade não fundamentada no conhecimento védico é um mero distúrbio na sociedade. Poxa vida, essa aqui matou a pau, hein, Bimala? Gostei dessa máxima. Espiritualidade não fundamentada no conhecimento védico é um mero distúrbio na sociedade, como a gente vê no mundo inteiro, né? Pessoas que parecem espiritualistas, pessoas que se acham espiritualistas fazendo só presepada. Vou printar isso aqui. Por quê? Porque não tem filosofia védica. Espiritualidade não fundamentada no conhecimento védico é um mero distúrbio na sociedade. Devemos saborear o néctar da devoção através da razão, argumento e conhecimento, e então devemos passá-lo aos outros. É por isso que Prabhupada colocou o néctar da devoção como um dos 4 livros básicos, que a gente tem que ler todos os dias até morrer. Estudar também, né? E praticá-lo, pôr em prática. Uma coisa é o conhecimento, a outra coisa é realizar o conhecimento. Não devemos passá-lo aos outros. Não devemos pensar que a consciência de Deus, Krishna, é mero sentimentalismo. Esta dança e canto de Hare Krishna são completamente científicos. Existe uma ciência e também uma reciprocidade amorosa. Krishna é muito querido ao sábio, e o sábio é muito querido a Deus, Krishna. Krishna retribuirá nosso amor milhares de vezes mais. Que capacidade temos nós, criaturas finitas, de amar Deus, Krishna? Mas Krishna tem imensa capacidade, ilimitada capacidade para amar. E agora vamos começar o capítulo 5, dirigindo-se ao Supremo.
Udara sarva evaite gyanitu atmaiva me matam astita sahidyuktatma mamevanutamangati. Não vai dar tempo nem de ler a tradução, Bimala? Tá bom. Então a gente vai continuar da tradução, aí já vem a tradução e já vem a explicação, aí a gente entende, né? Krishna fala, Prabhupada explica, a gente entende. Página 21, todos esses devotos, tá bom? São almas magnânimas. Tá, página 21, todos esses devotos. Mas você que não quer parar de ler esse livro A Caminho de Deus, Krishna, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br, junto com o Bhagavad Gita como ele é. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, o link da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 539 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática, Prabhupada, um santo no século XX, é o resumo dessa coleção, é a coleção e agora o resumo da coleção. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica em encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então nós vamos fazer a agenda, tá? Ah não, na agenda, não tem nada na agenda, é entrar no nosso site, tá? No nosso site, você colocou, você mudou os links agora, ah não, você colocou, é verdade, é verdade, eu estou ouvindo a rádio de mantra todos os dias, né? Os devotos fizeram uma rádio mantra de Prabhupada, só toca mantra de Prabhupada, eu estava ouvindo, agorinha, Prabhupada cantando os mantras maravilhosos. É uma rádio na França, né? Na França, devotos da França. Devotos fizeram na França essa rádio. Só toca mantras de Prabhupada. Prabhupada cantando os mais lindos mantras, 24 horas por dia, todos os dias. Eu estou ouvindo, agora ficou fácil, né? Eu entro na rádio, aí está ali, ó, debaixo do segundo tocador, mantra. Aulas em inglês e mantra. Ficou fácil agora, Bímola, agora eu lembro. Está na cara também. Não tem jeito de não lembrar. Rádio Mantra. Não pode pôr porque dá direitos autorais, corta a nossa live, nossos podcasts, corta num monte de lugares, só não corta na rádio. Então, quer ouvir Prabhupada cantando os mais lindos mantras? Entre no nosso site, krishnafm.com.br, e debaixo do segundo tocador está ali, ó, mantra. Não dá para pôr rádio mantra, não cabe. É porque você não é um web designer que presta, Bímola. É melhor um tio cego. Você também. Não é fácil não, viu? Prabhupada falou, a gente só repete, né? É melhor um tio cego que nenhum tio. Tá, Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottaman Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayan Mudiraye Shrimvatan Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana
Hridiyanta istohya badrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Os Ensinamentos dos Sábios em Kurukshetra. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Calma, estou centralizando a letra. Paramos na página 465 aqui, ó. As coisas... Peraí, deixa eu ajeitar a tela. Pronto. As coisas deste mundo são destruídas inevitavelmente de uma maneira ou de outra. Porque Krishna falou, eu sou o tempo que tudo devora. Krishna está devorando tudo e todos na forma do tempo. O próprio tempo causa a decadência final de todos os seres criados. Uma fruta, por exemplo, que pode amadurecer, mas então tende a apodrecer ou ser comida, se não vira um maracujá seco. Não estou... Analogia, viu? Não vou falar essa analogia, não, tá? Fala mais, fala menos, tá bom. Maracujá seco. O próprio tempo causa a decadência final de todos os seres criados. Uma fruta, por exemplo, que pode amadurecer, mas então tende a apodrecer ou ser comida. Algumas coisas, como o relâmpago, destroem-se logo que se manifestam, enquanto outras são de repente destruídas por agentes externos, como um pote de barro por um martelo. Mesmo nos corpos vivos e outras coisas cuja existência continua duramente algum tempo, há um fluxo constante de várias qualidades que são destruídas e substituídas por outras. O cara se encanta com uma bela mulher, aí essa bela mulher, as formas deformam, ela vai envelhecendo
fica toda enrugada igual maracujá seco, aí ele quer substituir por outra, aí ele comete mais pecado, ele se ferra mais. Tá, eu já parei de falar, não ia para falar nada disso, tá? Retiro o que eu falei. Não estou falando de nós não, Bímola, estou falando de... o conhecimento é para todos, em todas as épocas, em todas as eras, em todos os planetas, em todos os universos, porque estamos repetindo a verdade absoluta. É verdade no passado, no presente, no futuro, é verdade antes da criação, é verdade depois da criação, é verdade sempre, porque é a verdade absoluta. Contrastando com tudo isso, a consciência da suprema personalidade de Deus, nada jamais a destrói. Só por causa da ignorância alguém poderia imaginá-lo como um ser humano comum sujeito às condições materiais. Os seres mortais são cobertos por seu envolvimento nas atividades fruitivas e sua consequente felicidade e aflição, mas o Senhor Supremo Krishna não pode ser coberto pelo que de fato são suas próprias expansões. Analogamente, o Sol imenso é a fonte dos fenômenos relativamente insignificantes, tais como as nuvens, neve e eclipses, e, portanto, não pode ser coberto por eles, embora o observador comum talvez pense que seja. Shukadeva Goswami continuou: os sábios então tornaram a falar, ó rei, dirigindo-se a Vasudeva, enquanto todos os reis, junto com o senhor Achyuta e o senhor Ama, ouviam. Achyuta é outro nome de Deus, Krishna. Os sábios disseram: foi definitivamente concluído que se anula o trabalho por meio de outro trabalho quando alguém executa sacrifícios védicos como meio de adorar a Vishnu, o Senhor de todos os sacrifícios, com fé sincera. Autoridades eruditas que veem através do olho da Escritura demonstraram que este é o método mais fácil de subjugar a mente agitada e alcançar a liberação, e é um dever sagrado que traz júbilo ao coração. Este é o caminho mais auspicioso para um pai de família, religioso pertencente a alguma das ordens dos 2 vezes nascidos, que é adorar abnegadamente a personalidade de Deus, Krishna, com riqueza obtida por meios honestos. Tem muitos detalhes. Desculpem. Tanto o Sridhama Swami, Sridhara, desculpem. Tá, vou prestar atenção, Bimala, você fica me apressando. Eu estava tomando água sossegada, você já deu bronca. Vai logo, vai logo, vai logo. Ah, tá louco. Se eu engasgar, demora mais ainda. Aí atrasa o programa. Tanto o Sridhara Swami quanto o Shri Diva Goswami concordam aqui que o karma ritualístico dos sacrifícios védicos destina-se em especial aos pais de família apegados. Nossa, tá difícil hoje, hein? Para de me apressar, para de me pressionar, eu erro tudo. Apagados, apagados também, né? Se a pessoa não está rendida a Deus, servindo Deus com amor e devoção, ela está apagada como uma luz queimada. E quem serve Deus, quem se rende a Deus, é tipo uma luz acesa, ali brilha, né? Os devotos brilham. Nós já vimos isso, né? Os devotos brilham. Todo mundo já viu isso. Todo mundo que vê um devoto de verdade, o devoto brilha. Lembra aquele caso que aconteceu lá no aeroporto famoso dos Estados Unidos, né? O chefe da segurança proibiu os devotos de pregarem, distribuírem livros no aeroporto. E aí o que os devotos fizeram? Colocaram roupas comuns e deram um jeitinho, né, Bima? Colocaram roupas comuns e continuaram pregando e distribuindo os livros nos aeroportos. E aí o chefe falou: pô, eu falei para vocês expulsarem os Hare Krishnas do aeroporto, vocês não expulsaram, eles estão aí, ó. Não, nós expulsamos, não tem nenhum Hare Krishna, hein? Tá cheio de Hare Krishna no aeroporto.
Não, não está não. Eles estão com roupas comuns agora. Ah, então vai ser difícil reconhecer eles. Não, é fácil reconhecer eles. Eles brilham. Se você vê alguém brilhando, é um Hare Krishna. Expulsa ele. Qualquer um pode ver, né, que os devotos brilham. Não são apagados como alguns chefes de família que não se renderam a Deus, Krishna, que não servem a Deus, Krishna, que estão em Maya, né, Nayana? Né, Bimala? Aqueles que já são renunciados em consciência de Deus, Krishna, como o próprio Vasudeva, precisam apenas cultivar a sua fé nos devotos do Senhor Krishna, na forma de sua deidade, em seu nome, nos restos de sua comida e em seus ensinamentos como são dados no Bhagavad Gita e na coleção Śrīmad Bhagavatam. Esse era o desejo de Prabhupada, né? Que cada casa se tornasse um templo de Deus. E num templo de Deus se faz isso, se adora a Deus no altar, se lê o Śrīmad Bhagavatam de manhã e o Bhagavad Gita à noite, adora a Deus no altar, canta e dança para Deus no altar. Aí essa família não é uma família de apagados, e sim de brilhantes devotos de Deus, porque transformaram suas casas num templo de Deus, Krishna, num templo de Vishnu, e não qualquer outro templo. Né, Gilmar? Uma pessoa inteligente deve aprender a renunciar a seu desejo de riqueza realizando sacrifícios e atos de caridade. Isso aqui é uma máxima, Bímola. Uma pessoa inteligente deve aprender a renunciar a seu desejo de riqueza realizando sacrifícios e atos de caridade. Aí vem uma chamada devota e acha que tem que correr atrás de riqueza e fica falando isso para os outros. Não entendeu nada, né? Tá cheio de gente que não entendeu nada, correndo atrás de prosperidade material. Correr atrás de prosperidade transcendental, sim, né? Correr atrás do tesouro do amor a Deus, sim, mas correr atrás... o Mestre Jesus falou, né? Ama a Deus ou ama o mundo. E todo mundo é livre para amar o mundo ou para amar Deus. Só que os resultados são diferentes. Uma pessoa inteligente deve aprender a renunciar a seu desejo de riqueza, realizando sacrifícios e atos de caridade. Deve aprender a renunciar a seu desejo de ter esposa e filhos, experimentando a vida familiar. E deve aprender a renunciar a seu desejo de promoção a um planeta superior na próxima vida, ó Santo Vasudeva, estudando os efeitos do tempo. Sábios autocontrolados que dessa forma renunciaram a seu apego à vida familiar, vão para a floresta executar austeridades. Querido Prabhu, um membro das classes dos 2 vezes nascidos nasce com 3 espécies de dívidas. Dívidas aos semideuses, aos sábios e a seus antepassados. Se deixar o corpo sem primeiro liquidar estas dívidas mediante a execução de sacrifícios, o estudo das escrituras e a geração de filhos, ele cai numa condição infernal. Quanto às obrigações especiais de um sacerdote brahmana, declara o Shruti que, vou ler em português, sempre que nasce um sacerdote brahmana, 3 dívidas nascem com ele. Ele pode pagar a sua dívida aos sábios através do celibato, sua dívida aos semideuses através do sacrifício e sua dívida aos antepassados através da geração de filhos. Mas tu, ó alma magnânima, já estás livre de tuas dívidas aos sábios e aos antepassados. Agora exime-te de tua dívida aos semideuses, executando sacrifícios védicos, e desse modo livra-te por completo da dívida e renuncia a todo abrigo material. Ó Vasudeva, sem dúvida outrora deves ter adorado o Senhor Hari,
o mestre de todos os mundos. Tu e tua esposa devem tê-lo adorado perfeitamente e com suprema devoção, pois ele aceitou o papel de vosso filho. Srila Vishwanatha Chakravarti parafraseia assim o humor dos sábios. Nós respondemos a ti que nos interrogaste conforme dita as normas do discurso comum, da mesma maneira comum. Em verdade, porém, como és o eternamente liberado Pai do Senhor Supremo, nem os costumes mundanos, nem os preceitos das Escrituras exercem qualquer autoridade sobre ti. Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti, o próprio nome Vasudeva indica que Vasudeva manifesta brilhantemente a riqueza superexcelente do serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna. No 11º canto, Narada reencontrará Vasudeva e então o fará lembrar. Prabhupada cita um verso aqui, em português. Ó rei, aquele que renunciou todos os deveres materiais e aceitou o completo refúgio nos pés de lótus de Mukunda, que é outro nome de Deus, outro nome de Krishna, que oferece abrigo a todos, não está em dívida com os semideuses, grandes sábios, seres vivos ordinários, parentes, amigos, humanidade, ou mesmo os antepassados que se foram. Porque todas essas classes de entidades vivas são partes integrantes do Senhor Supremo Krishna. Aquele que se rendeu ao serviço do Senhor Krishna não tem necessidade de servir estas pessoas à parte. Bhagavatam 11.5.41. Parece complicado, mas é simples. É só se render a Deus que tudo dá certo, que tudo se resolve. Mas se render a Deus com amor e devoção, né? Servir a Deus com amor e devoção todos os dias, naturalmente. É uma coisa natural para nós, almas eternas, em nossa condição normal e natural. É isso que a gente faz nas moradas eternas de Deus. Serve Deus com amor e devoção, ininterruptamente, espontaneamente e imotivadamente. Shukadeva Goswami disse, depois de ter ouvido essas declarações dos sábios, o generoso Vasudeva prostrou a sua cabeça no chão e, louvando-os, pediu-lhes que fossem seus sacerdotes. Assim, solicitados por ele, ó rei, os sábios ocuparam o piedoso Vasudeva na execução de sacrifícios de fogo naquele lugar sagrado de Kurukshetra, segundo estritos princípios religiosos e com os mais excelentes arranjos ritualísticos. Quando o Maharaja Vasudeva estava prestes a ser iniciado para o sacrifício, ó rei, os Vrishnis, depois de terem se banhado e colocado roupas finas e guirlandas de lótus, vieram ao pavilhão de iniciação. Os outros reis, enfeitados com muito esmero, também vieram, acompanhados de todas as suas alegres rainhas que usavam medalhões de pedras preciosas em volta do pescoço e também se vestiam com roupas finas. As esposas reais estavam ungidas com pasta de sândalo e traziam objetos auspiciosos para a adoração. Tambores, patarras, búzios, beres, anacas e outros instrumentos ressoaram. Não, o símbolo não falou do símbolo. Ah, acabou o tempo. Tá bom, viu? Então vamos parar aqui nesse verso. Não pode nem ler o verso inteiro. Tá bom, vamos parar aqui então na página 474. Tá bom? Canto 10, capítulo 84, verso 46. Página 474. Mas você que não quer parar de ler essa coleção, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Calma. Espera aí, o que eu estou fazendo? Até me perdi aqui, viu?
Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, e agora tem o livro 11.3, canto 11, livro 3, parte 3. Você completa a sua coleção, você começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Ler o livro Krishna Book, né, Bimala? Peraí, deixa eu tomar água. Então vamos ler o livro Krishna Book. Cadê? Nunca está no lugar certo. Krishna Balaramarada, que cruz pesada. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos começar o capítulo 57. 5 rainhas casadas por Krishna. Cinco rainhas casadas por Krishna. Havia um grande rumor que os 5 irmãos Pandavas, junto com sua mãe Kunti, sob o plano de Dhritarashtra, morreram num incêndio acidental na casa de Gomalaka, onde eles viviam. Todavia, os 5 irmãos foram detectados na cerimônia de casamento de Draupadi. Assim, novamente, outro rumor se espalhou de que os Pandavas e sua mãe não estavam mortos. Era um rumor, porém, assim foi. Eles retornaram à sua cidade capital, Hastinapur, e as pessoas os viram face a face. Quando essa notícia foi levada a Krishna e Balarama, Krishna quis vê-los pessoalmente, e assim Krishna decidiu ir a Hastinapur. Dessa vez, Krishna visitou Hastinapur formalmente, como um príncipe real, acompanhado pelo seu comandante supremo Duryodhana e por muitos outros soldados. Ele não foi realmente convidado para visitar a cidade. Mesmo assim, ele foi ver os Pandavas devido à sua afeição por seus grandes devotos. Ele visitou os Pandavas sem aviso e todos eles levantaram de seus respectivos assentos logo que o viram. Krishna é chamado de Mukunda porque quando alguém entra em contato constante com Krishna ou o vê em consciência de Deus, Krishna plena, imediatamente se torna livre de todas as ansiedades materiais. Não unicamente isso, mas imediatamente se torna abençoado com toda a bem-aventurança transcendental. Ao receberem Krishna, os Pandavas ficaram muito animados, justamente como se despertassem da inconsciência ou da perda da vida. Quando uma pessoa está deitada inconsciente, seus sentidos e diferentes partes de seu corpo não estão ativos. Mas quando recupera sua consciência, seus sentidos imediatamente se tornam ativos. Similarmente, os Pandavas receberam Krishna como se tivessem recuperado sua consciência e assim ficaram muito animados. O Senhor Krishna abraçou cada um deles. E pelo toque da Suprema Personalidade de Deus, os Pandavas imediatamente ficaram livres de todas as reações da contaminação material, e por isso sorriam em bem-aventurança transcendental. Por ver a face do Senhor Krishna, cada um ficou transcendentalmente satisfeito. O Senhor Krishna, apesar de ser a Suprema Personalidade de Deus, fazia o papel de um ser humano comum,
e assim ele tocou os pés de Yudhishthira e Bhima, porque eles eram seus 2 primos mais velhos. Arjun abraçou Krishna como um amigo da mesma idade, enquanto os 2 irmãos mais novos, chamados Nakula e Sahadeva, tocaram os pés de lótus de Krishna para mostrar-lhe respeito. Depois de uma troca de cumprimentos de acordo com a etiqueta social adequada, a posição dos Pandavas e do Senhor Krishna, foi oferecido um assento exaltado a Krishna. Quando ele estava sentado confortavelmente, a recém-casada Draupadi, jovem e muito bela em sua graça feminina natural, veio perante o Senhor Krishna para oferecer a ele respeitosas saudações. Os Yadavas que acompanhavam Krishna a Hastinapur também foram recebidos muito respeitosamente, especialmente Satyaki ou Duryodhana, a quem também foi oferecido um ótimo assento, e dessa forma, quando todos os outros estavam sentados adequadamente, os 5 irmãos sentaram em seus lugares perto do Senhor Krishna. Depois de se encontrar com os 5 irmãos, o Senhor Krishna pessoalmente foi visitar Shrimati Kunti Devi, a mãe dos Pandavas, que também era tia paterna de Krishna. Ao oferecer os seus respeitos à sua tia, Krishna também tocou os pés dela. Os olhos de Kunti Devi ficaram molhados e com grande amor ela abraçou o Senhor Krishna afetuosamente. Então ela perguntou a ele sobre o bem-estar de seus parentes da família paterna, seu irmão Vasudeva, a esposa dele e outros membros da família. Similarmente, Krishna também inquiriu de sua tia sobre o bem-estar das famílias Pandava. Apesar de Kunti Devi ser relacionada a Krishna por laços familiares, ela sabia imediatamente depois de encontrá-lo que ele era a suprema personalidade de Deus, Krishna. Ela lembrou as calamidades passadas de sua vida e como pela graça de Krishna os Pandavas e sua mãe foram salvos. Ela sabia perfeitamente bem que ninguém, sem a graça de Deus, Krishna, podia salvá-los do incêndio acidental designado por Dhritarashtra e seus filhos. Com a voz embargada, ela começou a narrar perante Krishna a história passada de suas vidas. Shrimati Kunti Devi disse: meu querido Krishna, eu lembro o dia quando você mandou meu irmão Akrura obter informações sobre nós. Isso significa que você sempre se lembra de nós automaticamente. Quando enviou Akrura, pude entender que não havia possibilidade de sermos colocados em perigo. Toda a boa fortuna da nossa vida começou quando você enviou Akrura para nós. Desde então, estou convencida de que não estamos sem proteção. Podemos ser postos em vários tipos de condições perigosas pelos nossos membros familiares, os Kurus. E estou confiante de que você se lembra de nós e você sempre nos mantém sãos e seguros. Devotos que simplesmente pensam em você estão sempre imunes de todos os tipos de perigos materiais. E o que dizer de nós que somos pessoalmente lembrados por você? Portanto, meu querido Krishna, não há questão de má sorte. Estamos sempre numa posição auspiciosa por causa de sua graça. Contudo, porque você concedeu um favor especial para nós, as pessoas não devem pensar equivocadamente que você é parcial com alguns e desatencioso com outros. Você não faz essa distinção. Ninguém é seu favorito e ninguém é seu inimigo. Como a suprema personalidade de Deus, Krishna, você é igual com todos e todos podem aproveitar a vantagem da sua proteção especial. O fato é que apesar de você ser igual com todos, você é especialmente inclinado a seus devotos, que sempre pensam em você. Os devotos estão relacionados com você por laços de amor. Por isso, eles não podem esquecê-lo mesmo por um momento. Você está presente no coração de todos, mas
Porque os devotos sempre se lembram de você, você também responde de acordo. Apesar da mãe ter afeição por todos os filhos, ela toma cuidado especial daquele que é plenamente dependente. Eu sei, certamente, meu querido Krishna, por estar sentado no coração de todos, você sempre cria situações auspiciosas para os seus devotos imaculados. Então o rei Yudhishthira também louvou Krishna como a suprema personalidade de Deus e amigo universal de todos. Mas porque Krishna tinha um cuidado especial com os Pandavas, o rei Yudhishthira disse: Meu querido Krishna, eu não sei que tipo de atividades piedosas nós executamos em nossas vidas passadas que o fez tão bondoso e gracioso conosco. Nós sabemos muito bem que grandes místicos que estão sempre dedicados à meditação para capturá-lo não acham fácil obter uma graça dessa, nem eles podem chamar nenhuma atenção pessoal de você. Eu não posso entender por que você é tão bondoso conosco. Nós não somos yogis, mas ao contrário, somos atraídos a contaminações materiais. Somos chefes de família que lidam com política, assuntos mundanos. Eu não sei por que você é tão bondoso conosco. A pedido do rei Yudhishthira, Krishna concordou em ficar em Hastinapur por 4 meses durante a estação das chuvas. Os 4 meses da estação das chuvas são chamados de Chaturmasya. Durante esse período, os geralmente itinerantes pregadores e sacerdotes brahmanas param num lugar certo e vivem sob princípios reguladores rígidos. Apesar do Senhor Krishna estar acima de todos os princípios reguladores, ele concordou em permanecer em Hastinapur por causa da afeição pelos Pandavas. Aproveitaram essa oportunidade da residência de Krishna em Hastinapur. Todos os cidadãos da cidade tiveram o privilégio de vê-lo agora e depois, e assim mergulharam em bem-aventurança transcendental, simplesmente por ver o Senhor Krishna olho no olho. Um dia, enquanto Krishna ficava com os Pandavas, ele e Arjuna se prepararam para ir à floresta caçar. Ambos sentaram na quadriga, onde voava a bandeira com o retrato de Hanuman. A quadriga especial de Arjuna é sempre marcada com o retrato de Hanuman, por isso seu nome também é Kapidwaja. Kapi significa Hanuman e Dwaja significa bandeira. Então Arjuna foi para a floresta com seu arco e suas flechas infalíveis. Ele se vestiu com peças de proteção adequadas porque ele praticava a matança de muitos inimigos. Ele especificamente entrou na parte da floresta que tinha muitos tigres, cervos e vários outros animais. Krishna não foi com Arjuna para praticar matança de animal, porque ele não precisa praticar nada. Ele é autossuficiente. Ele acompanhou Arjuna para ver como ele estava na prática, porque no futuro teria que matar muitos inimigos. Depois de entrar na floresta, Arjuna matou muitos tigres, javalis, bisões, gavaias, uma espécie de boi selvagem, rinocerontes, cervos, lebres, porcos-espinho e outros animais similares que ele perfurou com suas flechas. Alguns dos animais mortos que eram adequados para o oferecimento em sacrifício foram carregados pelos servidores e mandados para o rei Yudhishthira. Outros animais ferozes, como tigres e rinocerontes, foram mortos apenas para parar as perturbações na floresta. Porque há muitos sábios e pessoas santificadas que são residentes nas florestas, é dever dos reis governantes manter até mesmo a floresta numa condição pacífica para a vida. Arjuna sentiu cansaço para aqui, tá bom. Arjuna sentiu cansaço e sede por causa da caça. Tá, vamos parar aqui, Bimala. Peraí, deixa eu anotar aqui. Que dia que é hoje, hein? Tá, já parei. Mas você que não quer parar de ler
esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Esse livro está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela, baixar o PDF ou baixar esse livro em áudio. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o 6º link, olha, Krishna Book. Você clica aí, já encomenda o seu livro em 2 partes, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Namaste Narashinhaya, Namaste Narashinhaya, Aladaladaine, Aladaladaine. Hiranyakashipu Vaksyaha, Hiranyakashipu Vaksyaha, Shilatankam Nakalaye, Shilatankam Nakalaye. Ito Nishinha Parato Nishinho, To Nishinha Parato Nishinho, Yato Yamitato Nishinha, Yato Yamitato Nishinha. Mae Nishinho Hirae Nishinho, Mae Nishinho Hirae Nishinho, Nishinhamadin Sharanam Prapadye, Nishinhamadin Sharanam Prapadye. Tavakara Kamalavare Nakam Abhuta Shringam, Dalita Hiranyakashipu Tanubringam, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare. Tavakara Kamalavare Nakam Abhuta Shringam, Dalita Hiranyakashipu Tanubringam, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare. Keshavadrita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare. Jaya Nishinha Deva Jaya, 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 Nishinha Deva. Jai Pralada Maharaj, 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 Jai Pralada Maharaj. Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha.
Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Shinhadeva Bhagavan ki jai, Pralada Maharaja ki jai, Prabhupada ki jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur ki jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada ki jai. Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda ki jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana ki jai. Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jaganatapuridam ki jai, Ganga Mae ki jai, Jamuna Mae ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jagya ki jai, Prihat Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.